Lá, ya. Professor juiz a prova. Analisaremos a obra Hotel Atlântico de João Gilberto Ramos, produzida em 1989, narrada pelo personagem principal. Dela extraímos como réu um médico cirurgião, acusado de amputar a perna de um indivíduo sem seu consentimento. Síntese da obra. A história começa num pequeno hotel em Copacabana, onde havia ocorrido um assassinato. Um hóspede desse hotel, seguindo sua viagem, decide ir para Florianópolis. Ao entrar no ônibus, viu que ao lado de sua poltrona havia uma ruiva muito bonita, Susan, uma estrangeira. Em suas conversas, ele disse que era um ator desempregado que estava vivendo com o dinheiro da venda de um carro. Quando estavam perto de chegar ao seu destino, o ator percebe que sua parceira de viagem está morta e, com medo, fugiu, para não ser interrogado sobre a morte de Susan. Em um bar de Florianópolis, pensando para onde prosseguiria sua viagem, conheceu Nelson e Léo, que aceitaram levá-lo consigo, desde que rachassem a gasolina. Não sabia ele que, posteriormente, eles perseguiriam com a intenção de matá-lo. Ao descobrir a situação de perseguição, ele foge dos tiros e dos cães, até chegar na estrada de terra, onde conseguiu carona numa carroça para Viçoso, uma cidade próxima ao Rio Grande do Sul. Quando chegou ao Viçoso, o carroceiro arranjou a cara da igreja para o ator dormir. Ao acordar, o hóspede encontrou com Antônio, responsável por cuidar da igreja, e conheceu Marisa, a responsável pelos serviços da casa. Enquanto o ator tomava café, Antônio contava da vida que teve em Roma. Lá conhecera a fome, a miséria absoluta e teve relações sexuais com a feira em troca de comida. Estando em Viçoso, ele passou por algumas situações como se impedir de cego, da extrema unção a uma senhora quase morta e ter um rápido momento com Marisa. Por fim, agradeceu e se retirou. Em outra cidadezinha, após bater algumas portas e ser negado a sua entrada, ele começa a perder as forças até cair e bater sua cabeça contra o calçamento. Quando acordou, um dos moradores que não havia recepcionado lhe explicou que era cirurgião de Arraiol e sua filha era devota das revistas que contam as histórias dos artistas de novela, e ela o havia reconhecido. Ainda perturbado com a situação, percebe que sua perna foi amputada. Novamente adormeceu. Acordando, conheceu uma moça bonita, alourada de olhos verdes. Era Diana, a filha do cirurgião, Dr. Carlos. Com o decorrer do tempo, foi liberado para andar de cadeira de rodas e avô Diana. No decúrcio, ela contava que era um dia muito especial para seu pai. Ele iria arrancar sua candidatura a prefeito, até porque havia lutado pela emancipação de Arraiol. Pela sacada, eles assistiram a carreira do Dr. Carlos e foram muito fortunos. Em sua estada no hospital, fez grande amizade com Sebastião, o enfermeiro negro, que estava ansioso para arranjar outro emprego e sair daquele lugar. Ele prometeu ao seu novo amigo que o levaria embora quando conseguisse sair. Alguns dias depois, ele partiu levando do hospital o ex-aluno, como havia prometido. O primeiro lugar que eles foram foi Porto Alegre, para encontrar a avó de Sebastião, porém ela havia falecido. Então decidiram ir a Pinhais para ver o mar, já que Sebastião nunca tinha visto. Ao chegar em Pinhais, instalaram um hotel chamado Hotel Atlântico. Outro dia de manhã, após uma curta troca de palavras, o ex-ator começou a perder as forças e a audição. Sebastião pegou-o no colo, o levou até a beira da praia e o sentou na areia, para que pudesse ver o mar escuro do sul. Respirou profundamente e inspirou, até acabar de flutuar. Boa noite. Contexto filosófico, existencialismo. É um conjunto de doutrinas filosóficas que tiveram como tema central a análise do homem e sua relação com o mundo. É também um fenômeno cultural que teve sua formação na França do pós-guerra até meados da década de 60 e que envolvia estilos de vida, moda, arte e ativismo político. Na verdade, ele é apenas uma filosofia que não faz concessões, coloca sobre o homem toda a responsabilidade por suas ações. Para
ou Deus que nos defina como homens. Primeiro existimos, e só depois constituímos a essência por intermédio de nossas ações no mundo. O existencialismo, dessa forma, coloca no homem a total responsabilidade por aquilo que ele é. Somos responsáveis por nossa existência. Contexto histórico. A década de 80 no Brasil foi um período de significativas mudanças e de novos ordenamentos no quadro político da nossa sociedade. O início do processo da abertura política, após um longo período de ditadura militar, possibilitou o surgimento de novas organizações da sociedade civil e da sociedade política. A população foi mobilizada a participar dos destinos do Estado e de intervir em diferentes níveis de governo. No entanto, o país, embora vivenciasse essa grande mudança, convivia e ainda convive hoje com grandes contrastes sociais e econômicos, fruto de um modelo de sociedade extremamente excludente em que a maioria da população não tem acesso aos bens sociais básicos, entre eles a educação, saúde, saneamento básico e habitação. É neste contexto que, nos anos 80, surgem novos atores no cenário político e social, através de organizações de sindicatos, associações científicas comunitárias, novos partidos políticos e organizações não governamentais, que começavam a desenvolver ações que não eram assumidas pelo Estado. O réu e o crime. O réu, Dr. Carlos médico cirurgião, em 70, calvo, em torno de 60 anos, acima do peso. Seu crime: amputar a perna do ex-ator sem causa aparente. Boa noite, excelentíssima juíza. Boa noite, excelentíssima juíza. Jurados. Bom, o homem que se encontra hoje sentado no banco dos réus deste tribunal é um indivíduo frio, calculista e estratégico, que usou ele simplesmente torturou o indivíduo para causar os seus objetivos. Este homem é instruído e tem o dever de zelar pela integridade física do ser humano. No entanto, ele violou a ética da sua profissão e, com isso, causou maus tratos, causou danos em outro indivíduo. Este ser, ele violou os princípios éticos da sua profissão. No entanto, ele foi mais além. Além dos princípios éticos, ele violou princípios humanos. Esse homem, ele agiu com desumanização. Ele tirou a vida de um ser humano como qualquer um de nós. Ou pior, no momento do ato, o pobre andarilho, ele não estava ele estava inconsciente, não tinha como se defender. Este, no momento então, usou da circunstância favorável e pegou aquele homem como um objeto para galgar o que ele desejava. No momento em que se passou tal fato, a cidade onde ele morava passava por um momento importante. A cidade, ela foi emancipada e necessitava de um prefeito. Este queria chegar ao cargo e para isso não mediu esforços para atingir o seu objetivo. O primeiro que apareceu na sua frente queria tornar o herói daquele lugar e com isso fazer que o seu nome fosse alto. Ele seria reconhecido e mais, ele seria respeitado, tido como um verdadeiro herói. Para isso, ele pegou aquele homem, amputou a sua perna e conseguiu com isso se tornar muito conhecido naquela cidade. E aí que eu pergunto, senhoras e senhores, até onde podemos ir para atingir os nossos objetivos? Esse indivíduo, ele foi além de qualquer preceito que pode existir. Ele tirou a vida de um ser humano. Eu estou aqui em nome da justiça e peço aos senhores e senhoras que façam o mesmo. A promotoria, ela pede apenas isso. Esse indivíduo, ele cometeu um crime, ele tirou uma vida humana. Eu só peço a vocês que façam justiça. Obrigada. Tá enrolado, tá, pai? Desista, cara, desista. Boa noite, excelentíssimo juiz de direito, nobre representante do Ministério Público,
dos jurados. Minha colega de tribunal, eu acho que ela está lendo muitos livros de fábulas, porque o que ela contou aqui foi um delírio, é uma parte de imaginação. O meu cliente, Dr. Carlos, ele é um homem extremamente honrado, extremamente honesto. O meu cliente é um homem respeitado na sociedade, é um profissional digno, um pai carinhoso, um homem extremamente politizado e político, vamos dizer. Ele lutou com unhas e dentes para que o seu município, o seu distrito fosse emancipado. Um homem extremamente conhecido no seu município. Ele nunca precisou de subterfúgio nenhum, nunca precisou de nenhum ancorar em nada ilícito para ter sua reputação, para que seja conhecido na sociedade. A acusação que ele está sendo atribuída ao meu cliente é absurda. Meu cliente está sendo acusado de ter amputado a perna de um indivíduo de maneira ilegal, mas o indivíduo estava inconsciente. Ele não podia tomar decisões. Era um andarilho, um homem extremamente revoltado, com indícios psicológicos horríveis, depressão, entendeu? Indícios suicidas, um homem que levava uma vida regrada assim, de álcool, de várias parceiras sexuais, sem uso de preservativo, entendeu? Eu já vi vários casos, não foi citado nos autos, mas em vários momentos ele já vinha sofrendo uma doença, ele tinha momentos de delírio, ele tinha momentos de desmaios, entendeu? Então a amputação da perna que o meu cliente está sendo acusado foi a única maneira, senhoras e senhores, a única maneira que o meu cliente, Dr. Carlos, teve para salvar a vida desse andarilho. A única maneira. E ele, a nobre colega do júri, a nobre promotora, ela disse que o cliente matou a vítima. Então, o cliente salvou a vida da vítima. A vítima veio a falecer muitos meses depois, em decorrência dessa doença. Mas o meu cliente, naquele momento, ele salvou a vida da vítima. Era a única maneira de ele salvar a vida. Por isso, senhoras e senhores, a minha tese pode parecer já arranjada, você pode ter ouvido isso várias vezes, mas a minha tese é que o meu cliente é inocente. Pura e simplesmente isso. Se vocês colocarem o seu voto inocência, vocês vão ter certeza que vocês vão para casa com consciência tranquila. Eu sinto, eu estou emocionado, eu estou emocionado de ver esse homem íntegro. Tá aqui, tá Isso é um absurdo! Esse homem não deveria estar aqui! a cara do outro. Esse homem é um extremamente honesto, extremamente honrado. Mas,